Graça e paz, meus queridos. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de palavras. Eu dei o nome a essa série de série apocalíptica, baseada no livro de Apocalipse, nos capítulos 19, 20, 21 e 22. Não vamos estar estudando todo o livro, mas vamos estudar esses 4 capítulos. Eu dei também o título o tema de tirar o véu, porque a palavra Apocalipse significa revelação ou tirar o véu. Depois de lido esse capítulo 19, que nós vamos hoje estar meditando, quero dizer aos irmãos que essa palavra inclui o novo céu, a nova terra, as bodas do Cordeiro, a aplicação do juízo de Deus. Por que quero estudar isso com os irmãos? Porque a nossa tendência muitas vezes tem sido focar e aplicar nossas vidas naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, ou seja, no que não é eterno. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo Jesus, que veio à terra para trazer o reino eterno e não para edificar reino terreno, precisamos ter esta revelação e esse entendimento. Inclusive é muito triste, mas é uma verdade, que mesmo até nas igrejas a ênfase muitas vezes tem sido em fatos assim. A ênfase da religião, a ênfase de muitas igrejas, de muitos segmentos religiosos e segmentos cristãos, até segmentos evangélicos, tem sido nas coisas aqui da terra, em fatos assim. E basta prestar atenção no que se cria e no que se oferece muitas vezes para atrair pessoas. Geralmente o argumento, a estratégia para atrair pessoas tem sido solução dos problemas familiares, solução dos problemas financeiros, solução para a saúde física e emocionais, promessa de paz e etc. Enfim, embora o Senhor faça essas coisas, resolva essas coisas, nos abençoe nessas coisas, mas isso tem nos consumido a igreja, consumido o povo de Deus, e muitas vezes o povo tem perdido a perspectiva da eternidade. Quando Jesus veio, ele veio para nos levar e nos ensinar sobre a eternidade. Jesus atua em todas estas áreas, como disse anteriormente, mas as estratégias e necessidades não podem anular o propósito principal, que é o reino de Deus. Meus queridos irmãos, a ênfase do Evangelho de Jesus é a eternidade, através do arrependimento dos pecados e de receber por fé e pela graça. Assim, o homem, o ser humano, ao arrepender-se e passar pelo processo de novo nascimento ou regeneração que o Espírito Santo gera em todo pecador que se arrepende. Isso dá a ele o direito da vida eterna. Nós não estamos aqui simplesmente para edificar uma vida natural, uma vida terrena. Nós estamos aqui sobretudo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra e nós estamos nos preparando e trabalhando para edificar uma igreja que será a noiva do Senhor Jesus, que um dia vai desfrutar das bodas do Cordeiro como noiva e Jesus o noivo. Às vezes se tem a impressão que a história do mundo e da humanidade está como um caminhão desenfreado ladeira abaixo, e que Deus perdeu o controle. Não, quero dizer que não, que Deus sim está no controle da história da humanidade. Deus não perdeu o controle. As coisas que acontecem, elas acontecem porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Faz parte do plano, do projeto de Deus. E Deus está no controle e permite que as coisas caminhem, permite a ação do diabo até certo ponto. O diabo tem suas limitações, ele é limitado pelo poder de Deus, pela vontade de Deus e pelo projeto de Deus. O diabo não faz tudo o que quer, ele tem limitações. Chegará um momento que ele será também destruído completamente.
Mas enquanto isso, aqui na terra, as coisas vão de mal a pior e muitas coisas vão piorando cada dia mais. Eu tenho certeza disso, tenho convicção bíblica disso, que Deus está no controle da história da humanidade. E vamos ver nessas palavras, nessas 4 palavras dessa série. Quero dizer também que há muita repetição e uso de figuras em todo o livro de Apocalipse. Então é necessário ler, é necessário estudar. Se você não leu o capítulo 19, leia ele em casa. Também leia o capítulo 20, que será o capítulo do próximo domingo. E nesta palavra de hoje, eu quero trabalhar apenas 2 tópicos nesses 21 versículos do capítulo 19 que nós lemos. Em Apocalipse 19, do 1 ao 11, o primeiro tópico é sobre o júbilo no céu e a ceia das bodas do Cordeiro. Do versículo 12 a 21, o tópico é a aplicação da justiça de Deus sobre seus inimigos e a ceia de Deus. Queridos, o texto fala de 2 ceias. Uma é chamada de a ceia do Cordeiro e a outra de a ceia de Deus. Também podemos chamar de banquetes. O banquete da ceia do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com a noiva igreja, ou também o banquete de Deus, que será o momento da atuação do Senhor Jesus vindo para derrotar aqueles que o rejeitaram e ficaram contra ele, se oporam contra ele. Os 2 banquetes, o primeiro, os salvos vão desfrutar, e o segundo, os que rejeitaram Jesus serão o próprio banquete. Entenda isso. O primeiro banquete é um desfrute da noiva, junto com o noivo, a igreja com Jesus. O segundo banquete, as próprias pessoas serão um banquete, e as aves dos céus, que muitas vezes representam demônios, comerão esse banquete, que são as pessoas que Jesus vai abater. Apocalipse 19, do 1 ao 11, o júbilo do céu e a ceia das bodas do Cordeiro. No versículo 1, fala de uma grande multidão no céu. Que coisa linda! Uma multidão de salvos, uma multidão incontável. A igreja, os salvos, não será um número menor ou pequeno. Pelo contrário, nos céus e na eternidade junto a Deus, nós teremos uma multidão ou multidões incontáveis. Nós não seremos a minoria, não seremos um grupinho. E a igreja, na verdade, ela é composta de pessoas salvas desde o Antigo Testamento ao Novo, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, a igreja primitiva e a igreja dos dias de hoje também. Que coisa linda, a grande multidão no céu. No versículo 2 nós temos uma expressão muito interessante que fala de uma grande meretriz, de um sistema que será destruído, que será exposto ao ridículo. Fala de um sistema religioso, político e econômico, mancomunados, falido e prostituído. Não especifica aqui uma instituição religiosa, mas sim um sistema prostituído. Isso pode ocorrer em qualquer segmento onde o homem se desvia do propósito central do Evangelho e da obra da cruz. Meus queridos, quero dizer que a meretriz é composta de uma multidão de pessoas que não foram fiéis ao propósito da palavra de Deus e do projeto do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que compõem a meretriz ou a grande Babilônia pode ser pessoas do catolicismo, como pode ser pessoas também do meio evangélico. Enfim, são pessoas que prostituíram os princípios de Deus, são pessoas que transformaram a palavra de Deus em situações políticas, econômicas, para que pudessem assim favorecerem a si mesmo e não cumprindo o propósito de Deus, que é edificar a igreja. Pessoas, gente, interessadas apenas em receber algo de Deus e nada preocupado em servir a Deus, em servir uns aos outros. No versículo 4, a palavra diz que de 24 anciãos e também 4 seres viventes.
São citados os 24 anciãos, que simbolizam a igreja em todos os tempos, os salvos em todos os tempos, e os 4 seres viventes, são seres celestiais, anjos, seres angelicais, que também estão ali junto com a igreja para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor e para descer com o Senhor para o grande dia. Do versículo 6 ao 9, fala do selo da aliança para a eternidade. No versículo 1 diz que é uma grande multidão, e no versículo 6 não se pode enumerar, pois isso é a figura de linguagem, como som de muitas águas e de trovões. A expressão sons de muitas águas e de trovões fala de algo grandioso, barulhento, enorme, incontável, imensurável. É essa expressão, porque não se pode medir, como não se pode medir as águas do mar, também não se pode de maneira alguma identificar ou melhor enumerar a multidão dos salvos. Meus queridos, no versículo 10, João, o único dos apóstolos que ficou junto à cruz de Cristo, foi o último dos apóstolos a morrer. Ele estava exilado na ilha chamada Pátimos. E algo tremendo aconteceu. Ali ele foi arrebatado, ali ele teve um êxtase, Deus levou ele ao céu. Ali ele teve uma experiência grandiosa com Deus. E Jesus revela a ele, então, o livro de Apocalipse. E deixa para nós esse tesouro maravilhoso, imensurável. Mas ele teve uma atitude tão estranha que, embora sendo apóstolo, chamado também discípulo mais amoroso, não é? Apóstolo do amor, ele teve uma atitude estranha. Sabe o que ele fez? Quando um anjo apareceu para falar com ele, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do anjo para adorar. Olha só, ele estava confuso, aparentemente. Aparentemente, ele havia perdido um pouco da sua convicção. Não sei o que aconteceu, mas ele estava nesse momento vivendo uma situação difícil. É claro, seu Senhor havia morrido, embora havia sido ressurreto e subido aos céus. Mas os outros apóstolos, seus amigos todos haviam sido mortos, assassinados. Ele vivia agora debaixo de uma pressão, ele estava preso. Estava condenado à morte. E quando ele vê um anjo, então, falando com ele, trazendo a ele coisas tremendas, ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. O anjo fala: não faça isso, levanta. Olha, se o apóstolo João teve esse problema, essa situação difícil, quanto mais nós também, muitas das vezes, temos um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, e às vezes perdemos, de fato, a visão verdadeira, tornamos-nos incoerentes com aquilo que cremos, com aquilo que sabemos. Mas graças a Deus por sua misericórdia e por seu amor e por sua graça. Amém? Então nós sim erramos, nós sim falhamos, como João fez. Porém o Senhor sempre estará pronto a nos abençoar, nos redimir e nos dar a vitória. E João então fala de coisas tremendas do versículo 7 e 8, que fala da meretriz, que é a falsa noiva, e fala que ela está se sujando, se contaminando, mas a verdadeira noiva, ela está cada vez mais se purificando e cada vez mais se santificando. Isso é importante nós crermos, entendermos e aplicarmos a nossa vida nisso. Enquanto a meretriz é julgada, essa meretriz é a igreja corrompida. E quem é essa igreja corrompida? Onde ela está, meus queridos? Ela está entre nós, ela está na terra, ela está nos templos. Ela é composta de pessoas que, embora dizem ser cristãs, creem em Jesus, mas não vivem de acordo com isso. Não vive de acordo com o que fala, com o que testemunha, com o que declara. Mas enquanto esta noiva, esta meretriz,
a falsa noiva está sendo julgada. A noiva do Senhor Jesus, que também está nos templos, está nas igrejas. Essa noiva do Senhor está sendo honrada aqui no contexto. Isso é lindo, isso é tremendo. E para nós entendermos essa linguagem da noiva na Bíblia, nós precisamos entender um pouco e conhecer um pouco no Antigo Testamento, principalmente no povo judeu, como acontecia o casamento. Era mais ou menos em 4 etapas. A primeira etapa era a etapa do noivado. Tem nada a ver com o noivado dos dias de hoje. Noivado era um compromisso público que o noivo fazia com a sua noiva. O noivo e a noiva assumiam o compromisso público com algumas testemunhas. Depois disso tinha um intervalo. Depois que ficava noivo, tinha um intervalo. Ele ia para a sua casa, ela ficava na sua casa. Ela ia preparar-se como noiva para apresentar ao seu noivo para o dia das bodas, das núpcias. E o noivo ia trabalhar. Ele ia agora alcançar recursos, buscar recursos para suprir a sua noiva. Mas tinha algo muito importante. Ele precisava de dinheiro para pagar um dote ao pai da noiva. Você não pode esquecer isso. Pagar o dote ao pai da noiva. E depois disso, então, a terceira etapa, o noivo saía em procissão com seus amigos, um clima de festa, com muita música, com muita dança. E a noiva estava na sua casa esperando o noivo. Não é? Pagou o dote, Wellington? Erro de mar, pode cobrar. Revelação chegou tarde. Então, queridos, agora o noivo ia para a casa da noiva e a noiva estava esperando. Quem estava esperando? A noiva que estava esperando. Essa coisa do noivo esperar a noiva no altar, isso não é muito bíblico, não. Aliás, não é nada bíblico. Viu? Não é nada bíblico. O que é bíblico mesmo é a noiva esperar o noivo. Não é? Mas tudo mudou o sentido, não é verdade? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Tudo mudou o sentido. Mas depois disso, então, que o noivo chegava na casa da noiva, aí ele pegava a sua amada com os amigos, com os familiares, e agora iam todos para a casa do noivo fazer uma grande festa. E a festa durava de 7 a 14 dias. Amém? Eita, hein? 7 a 14 dias de festa. Só aí então, queridos, só aí que o casamento de fato aconteceu. Com todo esse processo. Preste muita atenção. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus pagou o dote para casar-se com a igreja. O dote foi a sua vida na cruz do Calvário. Precisamos entender isso, que a salvação é um preço pago por Jesus. Não é que o que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos torna salvos, mas é o que Jesus fez que nos torna salvos. Amém ou não? Jesus pagou um dote pela noiva. E o dote foi caro, a sua própria vida. Amém? E o segundo tópico, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vem a aplicação da justiça de Deus sobre os seus inimigos. E vem a ceia de Deus. Vimos lá a ceia das bodas do Cordeiro, representada pelo casamento de um jovem e de uma jovem, judeu e judia, não é? Hebreu ou hebreia, não é verdade? Agora vamos aqui para a segunda parte da nossa mensagem, do versículo 11 em diante. Olha só o que acontece. Agora vai acontecer algo muito tremendo, preste atenção nisso. O versículo 11 ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
o seu cavalheiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Olha só, Jesus agora não está lidando simplesmente com a sua noiva. Jesus agora está lidando com uma outra situação totalmente diferente. Preste atenção, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que o céu se abriu para João subir, porque João foi arrebatado. Então o céu se abriu para João subir. Agora a Bíblia está dizendo que o céu se abre, e se abre para Jesus descer. Amém? Agora Jesus está descendo. Versículo 12 ao versículo 13, são algumas características de Jesus. Olha só, os seus olhos são chama de fogos, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Eu disse e repito, tem muita figura, por isso nós precisamos de estudar bem, com cuidado. Amém, meus irmãos? Para entendermos as figuras. São características de Jesus. Primeiro, Jesus foi morto como cordeiro. Foi morto como cordeiro. Mas Jesus ressuscitou. Jesus foi aos céus. Antes foi ao inferno. Tomou a chave das mãos de Satanás. Não é? Venceu a morte, venceu o diabo e foi para junto do Pai. E Jesus tomou a autoridade das mãos do maligno. Agora, Jesus não vem mais como cordeiro. Jesus não vem mais morrer pela humanidade. Agora Jesus virá de outra forma para arrebatar aqueles que são seus e também para julgar e condenar aqueles que não o quiseram. E aqui, no lugar de cordeiro agora, ele vem como leão. Ele agora vem para vencer. Não há outra opção. Jesus vem para vencer. Os diademas que ele tem na cabeça simbolizam conquistas. Ele tem a coroa herdada do reino, mas ele tem diademas também que apontam para as suas conquistas. Do versículo 14 ao 16, fala dos exércitos de anjos e de salvos que já estão na glória. Esses virão com ele. Olha só, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, fala que aqueles que morreram virão com o Senhor para esse dia tremendo e poderoso. Farão parte com o Senhor, estarão nas nuvens com o Senhor, descendo com ele, os céus se abrirão e todos aqueles descerão juntamente com os anjos. E agora, meus queridos, no versículo 17 e 18, acontece a ceia ou banquete de Deus. A ceia do Cordeiro é o casamento da igreja com o Senhor Jesus. É a união da igreja com o Senhor Jesus para sempre. A igreja não vai mais padecer, a igreja não vai mais sofrer, a igreja não vai mais ter tristeza, porque agora tudo já está resolvido e solucionado por causa do casamento da igreja noiva com o noivo, que é Jesus. Mas nem tudo está resolvido. Agora, no capítulo 17, no versículo 17 e 18, vem a ceia ou banquete de Deus, que é na verdade um juízo de Deus sobre seus inimigos. E nessa luta do Senhor Jesus, ele não vai usar nenhuma arma. A espada que ele vai usar sai da sua boca, mas da sua boca não sai uma espada física. A espada que sai da sua boca é a própria palavra. A palavra de Deus que vai sair da sua boca, a palavra de Jesus, porque basta ele falar qualquer coisa e vai acontecer. Não pense vocês que Jesus, que Deus, a igreja perderam a batalha, não. Basta o Senhor falar alguma coisa que vai acontecer. Ele disse, haja luz, houve luz, água, surgiu a água, terra, aí está a terra, animais, e etc, etc. Tudo foi feito por causa da palavra do Senhor.
E agora ele vem e bastará uma palavra e dizer: morra! E morrerão aqueles que não o quiseram. Morrerão aqueles que não quiseram ele. Sabe, queridos, e aqui então, esse banquete, essa ceia, e ele chama, então, convida aí todas as aves dos céus. Você pode ver isso aqui por dois aspectos. As aves do céu, muitas vezes na Bíblia, simbolizam ou representam demônios. Mas pode ser também abutres, pode ser realmente urubus, né, na nossa linguagem. Porque vai morrer milhares, milhões de pessoas. E eles vão saciar da carne de homens. E fala, aí terão reis, aí terão gente importante, aí terá gente grande, grandes e pequenos. Não são só os grandes, nem só os pequenos. No céu vai ter gente importante, gente grande, gente pequena. Mas também no inferno. E nesta batalha também haverá assim. Basta ser daqueles que rejeitaram ao Senhor. Então no início houve a ceia do Cordeiro, agora é a ceia de Deus. E aí diz, caiu a grande meretriz. Caiu agora o grande sistema religioso, político e econômico, que juntos sempre são problemas para o reino de Deus. Preste atenção, meus queridos. Nós não temos como não participar da política. Nós temos que votar. Nós temos que ter posicionamento. Mas nós temos que ter muito cuidado com a política. A economia, a igreja também precisa de economia, mas nós temos que ter muito cuidado com a economia também. Por isso o apóstolo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essas três coisas juntas, religião, política e economia, misturando-se, se amalgamando-se, torna-se um grande inimigo, ou torna-se a meretriz, a prostituta de Apocalipse. Não tem problema você ter dinheiro. Você pode ter e deve ter. Não tem nenhum problema você ter uma vida religiosa, uma vida cristã. Tem que ter, é claro, uma vida cristã. Não do ponto de vista apenas religiosamente falando. Você não pode ser também completamente apático à política. Graças a Deus, eu louvo a Deus hoje por um Marcos Feliciano, por um Silas Malafaia, por um Magno Malta. Por exemplo, eu não gosto da pregação, do estilo de pregação do Silas Malafaia. Não gosto da pregação do Marcos Feliciano, do estilo. Eu não gosto do estilo, mas são homens de Deus. E tem sido um instrumento de Deus para esta nação. Tem impedido muitas coisas acontecerem. Então nós temos que ter cuidado também, não ser de maneira alguma ignorantes a estas coisas. Agora, o que tiver que acontecer, que estiver programado por Deus, acontecerá. Ninguém vai impedir. Esses homens de Deus, uma hora não vão poder impedir algumas coisas, mas enquanto puderem, nós precisamos também apoiá-los, orar por eles e votar neles, queridos. Sabe, meus irmãos, então temos que ter cuidado com essas coisas, mas temos que ter cuidado conosco também, senão nós caímos numa ignorância total e terrível. Então a grande meretriz caiu. Olha, discernir o falso do verdadeiro às vezes não é muito fácil. Nos Estados Unidos fizeram um grande treinamento para discernir ou para separar as notas de dólar da falsa e da nota verdadeira. Sabe o que eles foram ensinar para as pessoas? Qual que é a nossa tendência? É estudar o falso, não é? É pesquisar o falso. Mas não. Sabe o que eles fizeram lá? Ensinaram as pessoas a reconhecer a nota verdadeira. Porque se conhece o verdadeiro, logo o falso vai estar identificado. Mas se você ficar preocupado com o que é falso, sabe?
você vai arrumar um grande problema e vai entrar em parafuso. E não vai conseguir identificar de fato e de verdade o falso e o verdadeiro. Então nós precisamos ser verdadeiros e procurar o que é verdadeiro. E não nos preocuparmos com aquilo que é falso. Então os reis da terra se uniram aqui nesse contexto dos últimos versículos para lutarem contra o Senhor. E todos foram destruídos. E no versículo 13 menciona aqui o manto do Senhor Jesus, sujo de sangue. Preste atenção nisso. Às vezes nós podemos achar que Jesus aqui no versículo 13, com um manto com tinto de sangue, a gente pode achar que é o sangue da cruz. Não é, esse não é o sangue da cruz. Esse é o sangue desta batalha, dos inimigos que foram mortos, para exemplificar o quanto de gente morreu, foi vencida pelo poder da espada que sai da boca do Senhor Jesus. E a sua roupa ficou toda suja de sangue. Enquanto os inimigos de Deus estão perecendo na eternidade, a noiva e a igreja do Senhor estará celebrando com seu noivo também na eternidade. Há uma eternidade para todos. Ou com Jesus ou sem Jesus, há uma eternidade. Ou no céu ou no inferno, há uma eternidade. E o versículo 19 e 21 diz o seguinte: e vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então a vida eterna não é uma vida que acaba. A vida eterna é uma vida que vai continuar. Então vai ser lançado no lago de fogo e depois também no inferno, de maneira que vai perceber, que vai sentir, que vai sofrer. E o versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esses mortos foram mortos fisicamente, mas espiritualmente eles tinham espírito, que agora iriam para a eternidade. Morreram fisicamente, porque fisicamente lutaram contra o Senhor Jesus, por causa da meretriz, por causa da prostituta. Se ajuntaram as nações da terra, exércitos, para lutar contra ele. E ele, com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, com a palavra que sai da sua boca, venceu a todos. Venceu a todos. E nessa noite, é importante nós entendermos isso, que precisamos estar preparados, estar prontos, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos viver a nossa vida com o Senhor, como se Ele voltasse hoje ou amanhã. Não podemos. Aí eu te faço uma pergunta. Se você soubesse que Jesus voltará no próximo domingo, o que você faria durante essa semana? Sua vida seria a mesma ou você mudaria alguma coisa na sua vida? Suas atividades, suas atitudes, seu comportamento seria mudado, sabendo que Jesus vai voltar domingo que vem, e você não vai ter outra chance? Continuaria fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes? Ou mudaria? Eu tenho certeza que muitos mudariam. Muitos mudariam. Então eu quero te aconselhar. Viva essa semana como se Jesus fosse voltar domingo. Viva cada dia como se Jesus fosse voltar amanhã. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Quero orar por você, em nome de Jesus. Quero que você, aí onde você está, você se coloque diante dele. Não vou chamar ninguém aqui à frente hoje. Só quero que você creia nesta palavra, que é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Tenha uma vida aqui na terra, em expectativa da volta de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Procure agora fazer isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu só quero que todos fiquem de olhos fechados agora. Em nome de Jesus. E você que quer agora fazer esta oração, aí onde você está, não vou te chamar aqui hoje, mas aí, você quer se arrepender dos seus pecados, da sua vida, você percebe que a sua vida não está em linha, não está de acordo, você está pronto para ir, você está pronta para subir com Jesus, amém. Se você não estiver, não é a hora de você se entregar a Ele, recebê-lo como Senhor, Salvador da sua vida? Se você quer esta oração que eu falei agora, de conserto, de entrega a Ele, de recebê-lo como Senhor e Salvador, ou de simplesmente se arrepender e fazer com Ele um conserto, coloque a sua mão sobre o seu coração, e eu vou orar com você, daqui mesmo. Espírito Santo de Deus, o Senhor sonda e conhece os nossos corações, os nossos pensamentos. A palavra não chegou ainda à nossa boca, Senhor, e o Senhor já a conhece toda. Meu Deus, os nossos pensamentos, às vezes, ó Deus amado, querem nos enganar, nos iludir. E o Senhor sabe todos eles, Senhor. As atitudes, ó Deus, que às vezes temos e achamos, ó Deus amado, que ninguém está observando. O Senhor observa a todos, Senhor. Por isso, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que colocaram as mãos sobre o seu coração em arrependimento, em busca de mudança, de transformação para as suas vidas, de conserto para as suas vidas, Senhor amado, de alinhamento, ó Deus amado, com a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, essas vidas tão preciosas, que o Senhor ama tanto, e por cada uma delas o Senhor morreu, ó Pai. Meu Deus, sabemos que o Senhor voltará, sabemos, Deus, que o Senhor virá nas nuvens, para arrebatar os salvos, Senhor. Ah, Deus, que nenhum se perca, desses que estão aqui nesta noite, nenhum se perca, Senhor. Meu Deus, dê a revelação completa a cada um. Oh, Deus, dê a fé a cada um, Senhor, o entendimento do Senhor. Mude, meu Deus amado, a história da eternidade de cada um, Senhor. Eu te peço, Deus, que esses, ó Pai, que receberam ao Senhor como Salvador único e suficiente, seus nomes sejam escritos no livro da vida, e eles tenham a oportunidade de crescer no Senhor, para a Tua glória, Deus. Eu oro nesta hora e abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.